Oi, pessoal, é o seu programa Só Saúde, entrando no ar aqui pela sua All TV ou All TV, como você preferir, né? Bom, você sabe que esse programa tá aqui com você de segunda a sexta-feira, das 3 às 4 da tarde, todos os dias da semana, portanto. E aqui só tem saúde, não tem doença. Doença fica lá fora, não entra no estúdio nem morta, entendeu? Porque aqui você não fica doente assistindo o programa. Ao contrário, o nosso negócio aqui é promover a saúde. Bom, eu sou Isabel Vasconcelos, meu nome no chat é Pequena Imagem e você pode entrar, fazer sua pergunta, participar, sugerir tema, tudo que você quiser, tá bom? Participe que eu tô te esperando. E hoje eu tô aqui pra gente... O tema de hoje, pessoal, é maravilhoso. É otimismo e saúde. Então, para falar sobre isso, eu trouxe o professor Luiz Gonzaga Leite, que é chefe do Departamento de Psicologia do Hospital Santa Paula, e o Dr. Nicolas Shore, que é pediatra e homeopata. O Dr. Nicolas tem um livro bárbaro que chama As Doenças que Você Tem e Não Sabe. Se você tiver a oportunidade, leia, da MG Editoras, porque é um livro imperdível, né? Bom, e aí, doutor Luiz, o que tem o otimismo a ver com a saúde? Bom, Isabel, quando se fala em otimismo, a gente pensa uma questão mais ampla. Quando se fala em otimismo, eu penso numa questão de todas as nossas emoções, né? Infelizmente, na cabeça de muitas pessoas, e às vezes até alguns profissionais da área da saúde, existe uma divisão cartesiana, né? Corpo e mente, tá? Mas, na verdade, tudo isso é uma união, né? E o otimismo estaria muito ligado a essa questão das emoções, tá? Os seus sentimentos, o seu amor, a sua forma de se relacionar com a vida, as suas paixões, a forma como você lida com as suas emoções no dia a dia. Existe uma relação muito íntima entre as suas emoções e a sua saúde, entre as suas emoções e o seu adoecer. Tá certo. Agora, doutor Nicolas, a gente fica pensando que essa relação que o doutor Luiz Gonzaga está falando é uma relação mágica, assim, né? Então, se eu tô bem, eu fico com saúde e tal. Acho que não é mágica, né? Acho que é uma relação real. Como é que funciona isso? É interessante que hoje em dia a ciência ela vem para provar cientificamente aquelas verdades que a gente já intuía, que a gente já sabia, mas que agora estão cientificamente comprovadas e, portanto, dão mais respaldo quando a gente fala. Há muitos estudos hoje, bastantes pesquisas, mostrando como as emoções se interrelacionam com a saúde. Como que as pessoas, por exemplo, através de emoções ruins, do estresse, da ansiedade, geram fatores no sangue, por exemplo, catecolaminas, corticoides e coisas que vão fazer com que você tenha problemas mais tarde de arteriosclerose, problemas cardiovasculares, aumenta a pressão arterial, aumenta a possibilidade de você ter diabetes, diminui a imunidade, pode alterar a maneira como você reage nas doenças. Então há uma relação muito grande entre hormônios e substâncias químicas que você sintetiza na hora em que está estressado ou na hora em que você está deprimido e o teu padrão de resposta orgânica. Então, cada vez mais se mostra que determinados estados de depressão ou de estresse acabam contribuindo para a pessoa ficar mais doente. E o contrário também está começando a se demonstrar. Pessoas otimistas, pessoas positivas, pessoas que querem, vamos dizer assim, têm uma expectativa em relação à vida muito positiva, essas pessoas adoecem menos, essas pessoas vivem mais, essas pessoas reagem melhor quando ficam doentes, a ter um tratamento, a ter uma recuperação mais acelerada. Existem vários artigos científicos já mostrando essas relações. Bom, mas há 20 anos atrás isso era impensável em termos científicos, não era? Sim. Era impensável, né? Aí, doutor, e como é que funcionava? Porque hoje é prato cheio para quem acredita na medicina psicossomática, não é?
tá é uma coisa cientificamente aceita e tudo. Mas antes não era, né? Olha, na verdade, Isabel, eu vejo que essa compreensão de corpo e mente, saúde e doença, a relação da mente com o corpo, na verdade, isso é muito antigo. Quando a gente estuda, por exemplo, o pensamento dos gregos, lá, Platão, Sócrates, você vai encontrar há 300, 400 anos antes de Cristo, os gregos tinham uma visão muito clara disso, da importância das emoções. Se você lê Platão, Sócrates, Hipócrates, ele vai falar muito da importância das emoções, do seu estado mental, do seu otimismo, da sua felicidade em relação à saúde. Se você pegar, por exemplo, a própria Bíblia, né? A Bíblia tem mais ou menos 2.500 anos que foi escrito. Você vai pegar os Provérbios de Salomão, com mais de 2.000 anos que já foram escritos, quase 2.500 anos, e você vai encontrar lá citações que falam, né? Por exemplo, existe uma citação bíblica: o coração alegre é um bom remédio. Então, esse pensamento, na verdade, ele sempre existiu. Bonito, tá? né? Coração alegre é um bom Bonito, remédio. lindo. Então, parece-me que durante o período da Idade Média, tá, isso foi um pouco esquecido. E agora volta, né, esse pensamento da questão das emoções. Pois é, olha, a Ninha está aqui perguntando. Então, pessoas com alguma emoção ruim têm a possibilidade de ter alguma coisa, uma doença? É isso aí, né, doutor? Essa é a ideia, quer dizer, às vezes não um único pensamento, mas um estado em que a pessoa, por exemplo, uma mágoa, a pessoa está magoada com uma pessoa que fez algum mal para ela. Essa mágoa, se não trabalhada, se não externalizada, ela acaba provocando na pessoa um ressentimento e um padrão alterado, tanto de pensamento, de sentimento, e acaba influenciando na saúde. Você vai poder ter pessoa com depressão, com gastrite, com enxaqueca, com uma série de doenças causadas por aquele sentimento ruim que inicialmente. Então, a gente fala hoje em trabalhar de maneira holística, né? Trabalhar uma pessoa de maneira integrada, não mais olhar a pessoa só como um estômago que está doendo ou como uma cabeça que está doendo, e sim entender essa pessoa do ponto de vista biopsicossocial, entender como que ela está dentro das relações familiares, como que ela está dentro da relação profissional, no trabalho, a satisfação dela, como é que ela está integrada ou não à comunidade que ela vive. Existem trabalhos que mostram que pessoas que trabalham com voluntariado, pessoas que estão dispostas, de uma certa maneira, a ajudar o semelhante, adoecem menos. Ah, que legal. Bárbaro isso, né? Agora, mas, por exemplo, a relação o estômago. Todo mundo fala assim: ah, eu tenho úlcera no estômago porque eu sou nervoso. O coração. Fulano teve uma notícia ruim e teve um infarto. Isso a gente já sabe há milênios, né? Isabel, tem uma questão assim interessante. No meu trabalho, no dia a dia, eu trabalho lá no Hospital Santa Paula, a gente trabalha atendendo pacientes. Eu não sei como é que o doutor vê isso, mas às vezes a gente vai atender um paciente e você faz o que nós chamamos de uma anamnese. Você vai escutar o que o paciente tem a dizer, né? Talvez algumas pessoas possam achar que seja até muita pretensão naquilo que eu vou falar, mas ao você ouvir um paciente, ao você fazer uma anamnese, né, às vezes é possível, pela fala do paciente, você até localizar exatamente as emoções que desencadearam aquele processo, tá? Eu não quero dizer aqui que não existam bactérias e vírus, quer dizer, eu não chego a esse ponto, mas eu creio que na causa básica do processo do adoecer há uma causa psicogênica, ou seja, o meu psiquismo, as minhas emoções, elas acabam desencadeando o processo do adoecer. E então, se você me perguntar, mas Luiz, como que é o processo de cura? O processo de cura ele tem um caminho exatamente ao inverso, né? Na medida que eu tenho conflitos, que eu tenho traumas, que eu tenho questões que eu não consigo resolver, elas acabam encontrando no corpo uma forma de expressão. Se eu pego um paciente, por exemplo, e vou trabalhar com esse paciente em psicoterapia, vou atender esse paciente e ajudo esse paciente a desatar esses nós, né?
eu posso ajudar esse paciente a encontrar de novo o caminho da cura, né? Na medida que nós, como profissionais de saúde, ajudamos o sujeito a manter o equilíbrio, a voltar ao equilíbrio, nós temos a possibilidade de trazer de volta a cura no paciente, né? Eu acho que todos nós temos o que eu chamo, Isabel, a literatura fala sobre isso, de a capacidade de autocura. Então, nós, como profissionais de saúde, precisamos ajudar o paciente a encontrar o equilíbrio. Na medida que ele encontra o equilíbrio interno, emocional, há a possibilidade de cura. Olha, que coisa mais legal, né? A Ninha está dizendo que é interessante. É interessantíssimo, Ninha. Olha, doutor Nicolas, agora, o senhor falou, precisa ter uma visão holística e ver o paciente como um todo, não mais como só um estômago, um coração, um útero ou qualquer órgão que seja. Mas isso hoje ainda é difícil para os médicos. Porque há 30, 40 anos atrás, que a gente tinha aquele médico de família, ele até via. Ele via até o contexto da pessoa. Via a pessoa nascer, crescer, via o contexto, o bairro, o lugar que ele ia em casa, né? Agora, hoje é tudo absolutamente impessoal, rápido, profissional e especializado. Como é que nós vamos mudar isso? Pois é, eu diria que são duas correntes que andam em paralelo. Eu acho que você tem hoje um ensino médico extremamente tecnológico, onde se valoriza muito o exame, onde se valoriza muito a tecnologia, então a imagem é o exame de imagem, é uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, são os exames bioquímicos. Então você vai sempre em busca da comprovação da realidade daquela doença. E isso está se desenvolvendo cada vez mais ao ponto de hoje você tentar trabalhar tudo no genoma, nas causas genéticas e até fazer certas modificações de padrão de doença por essa via. Isso tornou o médico, de maneira assim, geral, muito impessoal. Ele está mais preocupado, às vezes, com os exames do que com a pessoa. E é isso que é contraditório com tudo que o professor Luiz falou, que a gente está falando, né? Então, a gente vê essa realidade e o paciente sente essa realidade e muitas vezes ele não se sente escutado. Eu até achei que o professor Luiz fosse comentar a própria ação terapêutica do escutar o doente, porque muitas vezes o paciente, né, quando no consultório do homeopata, quando ele vem e se coloca, e pela primeira vez ele vê alguém que não acelera ele, que está escutando e faz perguntas e tal, ele sai de lá mais leve, mais solto e muitas vezes se sentindo melhor. E essa sensação de melhora, mesmo antes de tomar qualquer medicação, já é um fator importante. Um passo para da ação resolver terapêutica. o problema. Com certeza. Quer dizer... E eu acho que os pacientes têm essa busca. Eles querem não apenas um remédio, eles querem ser escutados. Eles querem saber se aquilo que eles estão sentindo, ou aquilo que eles têm, se é normal. Eles querem um feedback, eles querem uma devolutiva. E muitas vezes eles não encontram. Então, a própria demanda dos pacientes acaba buscando terapias alternativas, pessoas que deem uma atenção. A homeopatia ela já é uma medicina oficial desde 1980, mas ela ainda é considerada, tanto pelas pessoas como pela classe médica, como uma terapia alternativa. É uma ideia errada, mas é uma ideia vigente. A gente não pode ir contra os fatos. Então, assim como a terapia floral, antroposofia, acupuntura, a própria psicoterapia é hoje muito mais aceita. Antigamente só ia fazer psicoterapia quem era louco, né? Ou a pessoa que achava que não podia cuidar dos próprios problemas, precisava de ajuda. Hoje, essa visão tem sido muito mais ampliada. As pessoas hoje estão buscando uma compreensão melhor de como que elas funcionam, reciclar um pouco os seus valores, suas ideias, seus relacionamentos, suas emoções. Então, eu acho que as pessoas estão carentes dessa atenção. Automaticamente, o mercado acaba propiciando um sem número de especialidades, vamos assim chamar de novas, e o ressurgir de algumas antigas, para dar conta dessa atenção. Então, homeopatia, acupuntura, a psicoterapia e várias outras terapias. Hoje existe o famoso terapeuta holístico, que é aquela pessoa que sabe um pouquinho de cada coisa
e que estão sendo procuradas para dar conta dessa demanda. O que a gente não pode esquecer é que sempre esse trabalho, bom profissional, tem que estar aliado, né? Ele tem que ter uma visão de complementaridade. Eu acho que há um erro grande quando a pessoa assume sozinha algo que possa ter uma questão médica. Então, assim, a pessoa está com uma gastrite, pode ser que essa gastrite tenha uma etiologia absolutamente psicossomática, ou seja, ela nasceu de uma emoção ruim e pode ser abordada por aí. Porém, eu não posso fazer isso sozinho. Eu tenho que ter um profissional médico que também possa fazer uma endoscopia, avaliar se existe uma bactéria dentro do estômago. Claro, eu tenho que andar em paralelo. Né? Essa é a ideia. É isso aí. Mr. Wolf desesperado com a plaquinha do comercial e a gente vai para aquele intervalinho e volta já já. Bem-vindo ao mundo da ADsigns, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Os melhores serviços em frontlight, backlight, adesivagem de veículos, banners e totens. O seu projeto nas mãos de profissionais experientes, garantindo total qualidade e os melhores equipamentos. Impressoras de 1,90 m e a novidade, Color Span 98SI, a super impressora de 2,50 m, tornando a sua marca maior ainda. ADsigns Comunicação Visual, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Ligue 4452-8629. O papel da minha vida foi quando minha mãe teve Alzheimer e eu não sabia nada sobre a doença. Aí eu perdi muito tempo em procurar a ajuda correta. E tempo é uma coisa que o portador da doença de Alzheimer não pode perder. Por isso, se você ou alguém próximo tiver mais de 60 anos e apresentar lapsos de memória significativos, procure logo um médico. Faça seu papel. Cuide bem de quem precisa de você. Uma campanha Abraz Saúde Brasil. Quem usa drogas financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. Falar um pouquinho sobre... Voltamos com o seu programa Só Saúde. Olha, hoje a gente está com um tema maravilhoso aqui, gente, maravilhoso. Estamos falando de otimismo e saúde, de como as emoções podem gerar problemas físicos, doenças, e ao contrário também, como os problemas físicos podem gerar estados emocionais. Ai, bárbara essa conversa. E eu estou aqui com muita alegria com o professor Luiz Gonzaga Leite, que eu estou recebendo hoje pela primeira vez, que é chefe do Departamento de Psicologia do Hospital Santa Paula, e com o Dr. Nicolas Schor, que é pediatra e homeopata, que já é nosso velho amigo aqui nos programas de televisão. E eu tenho que dizer para você que a Secretaria de Estado da Saúde programou uma série de atividades gratuitas
amanhã, no sábado, agora 29 de setembro, para todo mundo. O evento leva o nome de CRI Ação, CRI Ação, porque acontece no Centro de Referência do Idoso, CRI, portanto, da Zona Norte, e espera receber gente de todas as regiões da capital. Durante todo o dia, o CRI terá uma extensa programação que inclui atividades para crianças e adultos. Entre os destaques estão gincanas, aulas de origami, caminhadas, jogos de mesa, palestras sobre prevenção de acidentes domésticos, testes gratuitos de glicemia e pressão arterial, corte de cabelo, ó que legal, entre muitas outras atividades. Além disso, as pessoas contarão também com a orientação de profissionais do próprio CRI, como médicos, enfermeiros e nutricionistas, que nesse dia serão voluntários e vão atender quem estiver lá. Então, é uma boa oportunidade, hein? O CRI da Zona Norte fica na Rua Voluntários da Pátria, 4031, dentro do Complexo Hospitalar do Mandaqui. Você que está aqui em São Paulo, pode ir para lá, porque é mesmo bem legal, né? Bom, mas vamos continuar aqui com a nossa conversa. O professor Luiz Gonzaga, quando a gente entrou no ar, queria me dizer alguma coisa. Pode dizer. Bom, eu acho interessante uma outra questão também, a gente pensar no ser humano como um ser holístico, né? Eu acho que é muito complicado a gente pensar tanto na saúde como na doença, fazendo essa dicotomia mente e corpo, né? Geralmente, tradicionalmente, às vezes há médicos que se centram mais no corpo, no soma, e há psicólogos, há psiquiatras que se centram mais na mente, né? Mas existe uma relação muito íntima, né? Como o colega falou há pouco, eu acho que há questões, há situações em que o soma é uma palavra grega para corpo, interfere no psicológico. E há situações que o psique, que a mente, interfere sobre o corpo. Então, eu acho que é meio complexo a gente, de repente, fazer um determinismo, né? Ou tudo é mente ou tudo é corpo. Há, na verdade, toda uma interação. Quando a gente recebe um paciente no hospital e que vai tratar de um paciente, o melhor caminho, por exemplo, que quando alguém adoece, né, seja uma doença orgânica ou seja uma doença emocional, o melhor caminho é ele fazer um diagnóstico diferencial, tá? Passar, por exemplo, se ele tem, mesmo uma depressão, um paciente que está com um processo depressivo, seria interessante, ao invés de começar a tomar antidepressivo, fazer uma avaliação. De repente ele está com uma disfunção metabólica, está com um problema cardíaco, algum tumor que está gerando essa depressão. Então, essa relação mente-corpo é muito, muito séria. Não é só corpo e só mente, é necessário ver o todo, pensar no todo. Pois é, né? Precisa pensar o ser humano como um todo, mas esse negócio das especialidades médicas é que me invoca. Ó, tem a Rosita aqui, que ela fala assim, doutor Nicolas, eu tenho uma pequena secreção na vagina e queria saber se isso pode ser provocado por estresse. Sim, a resposta é sim. A primeira coisa que eu aconselharia é fazer um bom banho de assento, né? Vinagre branco, né? E isso 2 vezes ao dia é uma boa solução para quando a coisa não é patológica, apenas uma contaminação. Agora, uma das coisas que muda a acidez, muda o pH da vagina, pode ser relacionado a essa produção diferenciada de hormônio e isso ter sido em consequência daquilo que a gente está falando, são dessas emoções ruins. Então, sim, eu diria que a gama de doenças ou de patologias que podem ter relação com essas emoções é enorme. Ela vai de um corrimento, uma gripe, um resfriado, as alergias todas, até o câncer, os acidentes vasculares cerebrais e doenças degenerativas. Quer dizer, há hoje estudos comprovando relação em todas essas patologias, porque o nosso sistema imunológico ele é extremamente sensível a todas essas mudanças hormonais e a todas essas mudanças de substâncias geradas no cérebro.
Então, na medida em que eu estou rindo, feliz, positivo, eu estou produzindo substâncias que me protegem, que otimizam o meu sistema imunológico. Ao contrário, também é verdade. Quando eu estou deprimido, quando eu estou com muito estresse, eu estou produzindo uma série de substâncias que estão agindo no meu corpo, diminuindo a minha resposta de defesa, diminuindo a capacidade de absorção, diminuindo muitas produções hormonais. Daí, um sem número de doenças pode estar relacionado. Isso que o professor Luiz falou é muito importante. Hoje, a tendência dos grandes centros, acho que ainda não chegou no Brasil, mas a tendência dos grandes centros terapêuticos é de uma abordagem multidisciplinar. Então, aquela mesma pessoa vai passar pela abordagem de um médico, de um psicólogo, de um nutricionista, de um assistente social, e essas pessoas se reúnem juntas para estabelecer um tratamento que vai ter essa visão multidisciplinar. Um exemplo bonito disso se dá na antroposofia, nem é a minha área de especialidade, eu faço homeopatia, mas a antroposofia tem muito essa visão. Então, vários terapeutas abordam o paciente ao mesmo tempo. Tem um terapeuta corporal, tem um terapeuta artístico, tem um nutricionista. Olha, que bárbaro. Quanto mais a pessoa... Genial isso. Primeiro, ela se cerca de mais cuidados. Claro. São mais pessoas pensando o que ela tem. E de que maneira dá para você dar um insight positivo. Né? Nossa, é maravilhoso. Ó, vamos continuar já já, mas antes tem que ver um indicador de saúde. Pode rodar, Cadu. Se você está perdendo a alegria de viver, ou se tem crises de um medo sem sentido, ou se todas as obrigações do dia a dia parecem pesadas demais, você pode estar sofrendo de depressão ou síndrome do pânico. Não sofra à toa. Procure a clínica Calil do Ailib. 0 operadora 11 3284 5876. Bom, hoje estamos falando aqui sobre otimismo e saúde, né? E como as emoções influenciam na nossa saúde e vice-versa. Agora também o vice-versa que é legal, que a gente ainda não falou ainda. Também tem o contrário, né? Eu fico doente e aí ou tenho algum problema físico e aí isso me faz ficar deprimida, não tem o contrário. Sim. Eu acho que é um outro lado muito interessante. A gente que trabalha na área da saúde, a gente fala muito nessa questão do diagnóstico diferencial, né? O que é o diagnóstico diferencial? Um paciente ele traz um sintoma, né, que de repente, numa primeira leitura, você pode diagnosticar que o paciente está com essa ou aquela doença. Uma doença orgânica, uma doença mental, né? Mas é preciso que o profissional da saúde, que o médico, que o psicólogo, que o fisioterapeuta, que o enfermeiro, é preciso que nesse processo de avaliação desse paciente possa haver outras intercorrências, né, que possam estar gerando esse sintoma. Então, muitas vezes, né, se você que está aqui nos ouvindo, está assim nos vendo, de repente você pode estar com um processo de uma depressão, pode estar com algo no emocional que tem origem no físico, né? E também pode estar com alguma coisa no físico que tem origem no emocional. A gente costuma dizer o seguinte, que todas os nossos conflitos, os nossos problemas, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas certezas, eles têm duas formas de expressão. Ou eles vão para o soma, que é a palavra grega para corpo, ou vão para o psique, que é para a mente, para as emoções. Então, muito cuidado com esses diagnósticos feitos de uma forma muito apressada, né? É preciso pensar nessa variedade. Para um diagnóstico ser mais adequado, o bom seria que um clínico geral fizesse uma avaliação completa, quem sabe uma bateria de exames, e, por outro lado, também um psicólogo fizesse uma análise e essas duas informações fossem confrontadas, né? Eu acho que o resultado é mais assertivo.
Pois é, né? Agora o Marcelo está perguntando aqui, ó. Como acessar, sobre a fala do Dr. Nicolas de agora há pouco, como acessar tantos cuidados médicos com poucos recursos? É possível como? Pois é, né? Essa que é a questão, né? Nós estamos falando em nível ideal, né? Poucos recursos requerem mais imaginação, mais criatividade. Quer dizer, existe hoje, a própria internet, ela é um centro que aproxima as pessoas. Então, por exemplo, determinadas patologias, hoje você encontra grupos de afinidade, de pessoas que também têm isso. Grupos de apoio, que muitas vezes funcionam para quem, por exemplo, não tem dinheiro para pagar uma psicoterapia e tudo mais, já é um embrião de ajuda. Acessos a nutricionistas. Há hoje no Estado recursos para isso. O que não existe é muita informação a respeito. Mas hoje existem ambulatórios gratuitos, tanto na área de psicoterapia, de nutrição, de fisioterapia, em praticamente todos os hospitais públicos. É que muitas vezes isso não as pessoas não têm acesso, não procuram e acabam não se utilizando. Realmente, nós estamos falando de maneira ideal. Eu acho que parte do paciente essa busca. Eu acho que quem busca sempre acaba encontrando um caminho. Hoje os caminhos são variados. Você tem o caminho tradicional, médico, alopático, você vai ter o caminho do psicoterapeuta e você tem uma série de caminhos que também estão se abrindo. Eu acho que, dependendo da patologia da pessoa, cabe a ela não ficar numa postura passiva. Eu sou o paciente. Não, você não pode ser paciente. Você tem que ser ativo em relação à tua busca. É a tua vida. Ninguém vai cuidar da tua vida melhor do que você mesmo. O que você vai encontrar é uma série de opiniões profissionais, de gente que estudou bastante determinadas áreas, e você vai utilizando essas opiniões, essas consultas, para ir traçando o teu tratamento. Esse tratamento pode ter um viés espiritual, e eu conheço muitas pessoas que se trataram ou se cuidaram através de um auxílio, de um acompanhamento espiritual. Essa figura que hoje a gente precisa reunir, ela historicamente já era uma pessoa só. Em geral, o terapeuta antigo, ele era terapeuta não só do corpo, mas também da mente. Ele era o sacerdote, ele tinha aquela visão espiritual, ainda em tribos, né, indígenas, em civilizações mais primitivas, se é que a civilização foi uma coisa positiva, mas você ainda tem essa visão centrada numa pessoa só. Na nossa sociedade, você tem que correr atrás das várias especialidades. Você estava comentando sobre a superespecialização. A superespecialização, ela é produto do volume de conhecimento que aumentou enormemente. Uma pessoa hoje não consegue mais saber tudo. Não consegue sobre mesmo. Como saúde. É que o médico, ele, para se atualizar na especialidade, já se mata, vai no congresso, lê na internet, morre de ler, estudar, tudo, como é que vai ser? Nós vamos continuar, mas o Daniel, porque o Mr. Volpe deu a plaquinha para o Daniel, que é o filho do Dr. Nicolas, que está aqui no estúdio, tá assim para mim, tem que ir para aquele intervalinho. Voltamos já já.
Bem-vindo ao mundo da ADsigns, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Os melhores serviços em frontlight, backlight, adesivagem de veículos, banners e totens. O seu projeto nas mãos de profissionais experientes, garantindo total qualidade e os melhores equipamentos. Impressoras de 1,90 m e a novidade, Color Span 98SI, a super impressora de 2,50 m, tornando a sua marca maior ainda. ADsigns Comunicação Visual, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Ligue 4452-8629. O pior papel da minha vida foi quando minha mãe teve Alzheimer e eu não sabia nada sobre a doença. Aí eu perdi muito tempo em procurar a ajuda correta. E tempo é uma coisa que o portador da doença de Alzheimer não pode perder. Por isso, se você ou alguém próximo tiver mais de 60 anos e apresentar lapsos de memória significativos, procure logo um médico. Faça seu papel. Cuide bem de quem precisa de você. Uma campanha Abras Saúde Brasil. Quem usa drogas, financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. É o seu programa Só Saúde, ó, voltando, já estamos no terceiro bloco. Ai, que pena, esse tema é tão bom que eu acho que eu ficaria aqui algumas horas com os doutores discutindo esse otimismo e a saúde, a influência que as emoções e nossa maneira de ver o mundo tem sobre a nossa saúde, né? Eu estou aqui com muita alegria com o professor Luiz Gonzaga Leite, que é chefe do Departamento de Psicologia do Hospital Santa Paula, e com o doutor Nicolas Schor, que é pediatra e homeopata. Nós vamos falar de criança também já, mas antes eu quero saber uma outra coisa dos doutores. E antes ainda eu quero falar para você do meu site. O meu site é o www.isabel.vasconcelos.com.br. Tá aí na sua tela para você. Tá cheio de páginas aí, que tem memória, que tem histórias do passado, com vídeos. Tem a mulher de hoje na história, todo dia muda, tem biografia de mulher todo dia para você. Com fotos, com tudo. Tem textos da doutora Lígia Cogos. Tem 17 vídeos médicos absolutamente exclusivos, gravados só para o meu site. Tem todos os meus livros. Agora, você só pode comprar 2 dos meus livros, que é os únicos que ainda tem, que é o Sexo Sem Vergonha e o Todas as Mulheres São Bruxas, que vende pelo site também, mas também tem na livraria, né? E aí você vai encontrar um montão de vídeos, um montão de coisas. Vai no meu site, porque se você ficar lá, dá para ficar o dia inteiro. Tem uns 50 vídeos lá para você assistir, então é o dia inteiro. Vai lá que você vai gostar. www.isabel.com.br, né? Bom, a gente estava comentando aqui no intervalo uma coisa maravilhosa, que é esse conceito de resiliência. O que é isso, doutor? Olha, Isabel, resiliência é um conceito relativamente novo, né? Os antropólogos começaram a trabalhar com esse conceito, o pessoal da psicologia social, e agora ele vai ganhando corpo. O que é a resiliência? A resiliência é uma capacidade, ela tem alguns componentes inatos e alguns componentes adquiridos, ou seja, é a capacidade que o indivíduo tem de dar a volta por cima em situações difíceis, né? Eu poderia colocar um exemplo. Vamos imaginar judeus que estavam presos no campo de concentração, né, em situações semelhantes, em idades mais ou menos iguais, comendo a mesma comida, a mesma situação. Por que alguns sobrevivem e outros não, né? A gente que trabalha em hospital, você pega, por exemplo, grupos de pacientes, por exemplo, de cardiopatas, o paciente que vai para uma ponte safena, por exemplo, né? Pega lá um grupo de 20 pacientes, né?
por que alguns pacientes dão a volta por cima de uma forma tranquila e outros têm intercorrências, vão a óbito, né? O que acontece? É que alguns indivíduos, né, têm essa capacidade de resiliência, essa capacidade de enfrentamento de situações difíceis, de situações adversas, né? Essa questão da resiliência, nós poderíamos incluir aí otimismo, fé, confiança, espiritualidade, é uma série de questões. Resiliência, e o que é mais importante é que a resiliência é algo que pode ser aprendido, que pode ser desenvolvido, né? A pessoa pode desenvolver essa capacidade resiliente, ela pode buscar ajuda de um profissional e encontrar essa forma de ser resiliente. Eu penso a resiliência mais ou menos como um tripé: área física, área mental e área espiritual. Então, um aspecto da área física, cuidar do corpo, da alimentação, exercício, horas de sono. Área mental, lidar com as emoções, com culpa, com traumas, né? Quem sabe buscar uma ajuda para resolver essas questões. E outra coisa muito importante, que se fala muito hoje, é a questão espiritual, né? A espiritualidade, quando bem conduzida, né, ela pode ser um instrumento de cura, um instrumento de libertação. E ela pode promover esse otimismo que a gente está falando, essa capacidade de ser resiliente e ter um enfrentamento diante das situações da vida. Pois é, e cada um reage diferente. Por que é assim? A gente já nasce assim, doutor? Pois é, isso é um tema que é muito importante. Na homeopatia, a gente dá muito valor a essa suscetibilidade individual. A gente entende que cada pessoa tem uma sensibilidade maior a diferentes estímulos. Eu vou encontrar uma pessoa que se adoece facilmente se ela for abandonada. Outras pessoas na mesma situação não vão adoecer. Eu vou encontrar pessoas que são extremamente sensíveis à injustiça. Toda vez que elas se confrontam com, pode ser no trânsito, pode ser em casa, uma situação de injustiça, isso as desequilibra. A partir daí, manifestar vários sintomas. Então, a homeopatia trabalha muito com esse conceito para poder encontrar o medicamento de fundo de cada uma dessas pessoas e torná-las, de certa maneira, um pouco mais resilientes, um pouco mais... A gente usa mais essa ideia de equilíbrio, porque a pessoa vai oscilando com... A gente entende hoje saúde como uma questão muito dinâmica, né? A gente não... Antigamente aprendia que você era saudável, aí adoecia, fazia um tratamento e voltava a ter saúde. Hoje, esse conceito de saúde e doença é uma coisa dinâmica. Eu tenho momentos de maior ou menor saúde, maior ou menor doença, na medida em que eu me interrelaciono com as pessoas, no trabalho, em casa, comigo mesmo, né? Essas pressões todas, né, que eu recebo do ambiente, um ambiente que hoje a gente vive, que é um ambiente agressivo, que é um ambiente que a gente não tem tempo para se alimentar adequadamente, não tem tempo de fazer atividade física, está sempre competindo, está sempre lutando. A gente tem pressões familiares por mais atenção, por mais dedicação, a gente tem pressões na empresa por mais resultados, por mais conhecimento, por mais informação. E essa capacidade de resistir a essas pressões, né, a resiliência, como o Dr. Luiz colocou, ela é diferente para cada pessoa. Tem pessoas que vão adoecer com mais facilidade, que suportam menos a adversidade. Essas pessoas vão precisar de um cuidado maior, seja de um homeopata, de um psicólogo. Essas pessoas têm que, de certa maneira, se a sua panela que está fervendo e apitando, ela é de barro, ela precisa ser revestida para virar uma panela de ferro. Tem pessoas que você pode, né, esse daí aguenta, esse aguenta a porrada. Então, esse trabalha na bolsa de valores, todo dia sobe e desce, e ele sai de lá sossegado, tranquilo. Tem uma série de problemas que ele não se deixa, bater. Quando essas pesquisas mostram pessoas otimistas de um lado, estão de fato falando de pessoas que estão mais centradas, né? Elas sabem um pouco o que é delas e o que não é, né? O que
se elas estão bem, eu costumo muito colocar isso, né? Quando você não está bem, alguém não te cumprimenta, você pensa, puxa, o que eu fiz de errado? Quando eu estou bem e alguém não me cumprimenta, eu vou falar, escuta, por que será que ele não me cumprimentou? Será que ele está com algum problema, né? Será que eu ele tenho é que claro, é errado, né? eu tenho claro o que é meu e o que é dos outros. E quando a pessoa não está bem, ela chama tudo para si, né? Ela acha que ela é o centro de todos os problemas. E quando você trabalha essa capacidade da pessoa, né, dela estar dona de si mesmo, ela adoece menos, ela sofre menos, ela tem essa variabilidade diminuída, ela está mais equilibrada. Isso é o foco, vamos dizer assim, do tratamento homeopático, é buscar equilibrar a pessoa para que ela esteja mais senhora de si, das suas emoções, do seu corpo, né? Todo mundo sabe que precisa comer adequadamente, que precisa fazer mais atividade física. Entre saber e de fato agir, existe uma grande diferença. Essa diferença não é a diferença de informação, é do você sentir-se bem, dono de si mesmo, priorizando a tua energia, o teu tempo, a tua emoção, naquilo que interessa, naquilo que não interessa. Então, esse é o ponto que a gente procura trabalhar, né? Devolver a pessoa, vamos dizer assim, para ela ser dona de si mesma, essa capacidade de autogerenciamento. Bárbaro. Genial, tá vendo? Muito legal esse programa, viu? Pena que tá acabando já, né? E o doutor Nicolas queria falar sobre as crianças. Já acabou mesmo? O doutor vai ter que voltar, os dois. Vamos falar como é que é no começo, para as crianças, para os adolescentes, né? Principalmente adolescentes, que é essa fase tão complicada, né? De mudança de papel e tudo. Então, vamos ter que voltar. Agradeço muitíssimo a presença do professor Luiz Gonzaga Leite, que é chefe do Departamento de Psicologia do Hospital Santa Paula, do Dr. Nicolas Schor, que é pediatra e homeopata. Peço desculpas a você que nesses últimos minutos eu fiquei com o meu chat travado, então, se você fez alguma pergunta, eu não vi, mas não tem importância, a gente faz depois a pergunta, tá bom? E tenha um ótimo fim de semana. Segunda-feira, a gente volta às 15h e vamos falar sobre os mitos e preconceitos da velhice, porque você também vai ficar velho. E você também tem que entender os velhos, se é que você não é, né? E um beijo pro Marcelo, que estava aqui, e que eu não pude responder sua pergunta, porque não deu tempo, e o chat também bagunçou um pouco aqui, tá bom? Então, bom fim de semana, um beijo, tchau. Quem usa drogas, financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. É nóis. É nóis. Pode chegar. Pra firmar. Pra mudar o mundo. Pra firmar. Aprenda esse refrão. O jovem não é problema. O jovem é solução. Solução. Pra mudar o mundo. Solução. O jovem não é problema. O jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo.
saber onde foi, aonde esteve, o que foi fazer. Mas a todas as perguntas sabe responder. Tem um plano A e tem um plano B. Se você nunca se contradiz, não abre mão do que te faz feliz. Se não há nada que abale a sua paz, já nasceu sabendo como é que se faz, e tudo segue do jeito que sempre quis. Temos um sócio no clube dos canalhas, não admitimos que apontem nossas falhas. Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom. Farra pra tudo é um bom remédio, só um idiota completo morre de tédio. Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom. Sabe o quanto é importante não dar muita explicação? Não há nada de extraordinário na situação. O segredo do sucesso é a moderação. Ter o dia sim e ter o dia não. Se você nunca se contradiz, não abre mão do que te faz feliz. Se não há nada que abale a sua paz, já nasceu sabendo como é que se faz, e tudo segue do jeito que sempre quis. Temos um sócio no clube dos canalhas, não admitimos que apontem nossas falhas. Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de